estamos mais uma vez aqui com a Biblioteca da NET. E eu vou dividir com vocês um livro de um autor que eu já gosto muito, que é o Dan Ariely. Eu já falei aqui anteriormente um livro que ele escreveu sobre a mentira, sobre pesquisa sobre a mentira, teve até um documentário na Netflix, e ele volta aqui com o livro A Psicologia do Dinheiro, onde ele se associou com Jeff Chrysler, que é um comediante. Então, ficou muito bacana, porque ele faz a apresentação dos processos psicológicos e você tem imagens representativas, piadas, coisas interessantes, que faz a leitura bem leve, porque é um assunto complicado. O tema do livro é A Psicologia do Dinheiro. Tá? Descubra como as emoções influenciam nossas escolhas financeiras e aprenda a tomar decisões mais inteligentes. Mas vamos lá, o livro não é sobre educação financeira. Ele tem até uma definição aqui, que eu vou pegar para compartilhar com vocês, que eu gostei muitíssimo. Ó. Assim sendo, esse livro não tem a intenção de educar financeiramente ou lhe dizer o que fazer com seu dinheiro cada vez que abrir a carteira. Em vez disso, vamos explorar alguns dos erros mais comuns que cometemos em relação ao dinheiro e, mais importante, por que os cometemos. Dessa forma, quando enfrentarmos nossa próxima decisão financeira, talvez sejamos capazes de entender as forças em jogo e de fazer escolhas melhores, ou ao menos fazer escolhas com base em mais informação. Bom, e do que trata exatamente isso, tá? Ele vai falar sobre processos emocionais que afetam como você dá valor às coisas. Porque quando a gente fala em vida financeira, em dinheiro, por exemplo, ele define aqui o dinheiro em várias circunstâncias. Então, como é uma proposta do livro? O que é dinheiro exatamente? Você tem interesse em foco, concentração, em melhorar sua memória? Eu sempre quis tudo isso para mim. Pesquisei muitíssimo. E o que eu descobri, pretendo dividir com você, se você for meu aluno. Acesse o link na descrição para conhecer meu treinamento Cérebro Sem Limites. E juntos podemos fazer uma jornada extraordinária. E aí começam as pessoas, na verdade, dinheiro é um valor. Na verdade, ele não existe, ele é um símbolo. Então, por exemplo, eu estou com fome, eu quero um pedaço de carne. Você tem esse pedaço de carne que eu quero porque estou com fome. Você comeu bastante e esse pedaço está sobrando. Qual é o valor que esse pedaço de carne tem para você? X. E para mim? Ele tem o valor X da sua existência, o custo para tê-lo, mas agregado a isso tem a minha fome. Ou seja, para mim essa carne tem mais valor do que para você. Bom, mas você possui a carne e eu não. Mas eu tenho aqui esse objeto. É um objeto que eu mesmo fiz, levei em determinado tempo, mas para mim é relativamente fácil de fazer. Não tem nenhum esforço, eu fiz várias vezes, faço relativamente rápido. Mas você gostaria de possuir esse objeto. Você não sabe fazer e se você tentasse, não conseguiria o sucesso. E aí, uma proposta razoável, para mim, esse objeto é irrelevante, porque eu posso te dar e fazer outro. Então, para mim, ele não tem um valor significativo, mas você o quer e não sabe fazer. Aí eu proponho, vamos trocar? Você me dá o pedaço de carne e eu te dou o objeto. E nós dois ficamos muito satisfeitos. Por quê? Porque para mim essa carne tem muito valor e você acha que foi uma pechincha, porque carne tem em todo lugar, mas esse objeto não é fácil de conseguir. Você entendeu? Para mim o objeto não tem valor, porque eu faço quando quiser. Para você é muito significativo porque você não consegue fazer. Ou seja, nós temos dois objetos, carne e um objeto genérico, e valores totalmente diferentes para pessoas diferentes. Então, dar valor às coisas é algo muito complicado. E ainda mais, criar essa proporção se não está bem claro o que significa. Então, o que seria o dinheiro? Para facilitar esse tipo de transação, de negociação, o dinheiro é um símbolo de um número específico de coisas. E você vai calcular o valor das coisas com relação a esse dinheiro. Então, você tem uma quantidade de ouro, você trocou e ele vale tanto.
E aí você diz, uma carne vale tanto, isso vale outro tanto, e aí você atribui valores a esses objetos. O grande problema é o seguinte, quando você especificamente dá valor aos objetos, você vai se basear no significado que eles têm para você. Mas aí quando outra pessoa olha para esses mesmos objetos, diz, nossa, que absurdo, isso não vale isso. Por quê? Porque ela tem uma outra relação com isso. Entendeu como é muito complicado você definir o que seria dinheiro? Então, você pode dizer, é um valor, mas é um valor real ou é um valor virtual? É um valor imaginário? Então, há controvérsias com relação a isso. Mas vamos utilizar então como a medida do valor das coisas, ou o que você vai usar para facilitar. Qual é a vantagem do dinheiro? Você pode carregar, você pode armazenar. Eu não posso armazenar carne, ela tem um limite, mas moedas eu posso armazenar e eu posso na minha cabeça pensar nessas moedas como tantos quilos de carne, porque é isso que eu dou valor. Outra pessoa pode armazenar roupas, ou seja, você tem um objeto que simboliza um valor. Mas é justamente por causa dessa ambiguidade, dessa dificuldade de definir a coisa do valor, que nós caímos em muitas situações em que o valor é alterado utilizando as nossas fraquezas ou a nossa incapacidade de dar o nome correto para aquilo significado. Então, por exemplo, você pode ficar horas rodando com um carro para achar uma vaga conveniente para não pagar o guardador ou a garagem e não pensar em quanta gasolina você gastaria no trajeto. Se a gasolina não for um problema, vamos lá, ficar 1 hora no carro procurando uma vaga ou pegar essa hora e aplicar em uma atividade que lhe renda muito mais do que aquilo que você acha que economizou. O livro mesmo conta uma história de uma pessoa que está num hotel e ela resolve não comprar o café numa cafeteria por $4 para tomar o café de graça no hotel. Então, por que ela fez isso? Para economizar, já que ela estava vivenciando uma situação financeira difícil. Essa mesma pessoa entra num cassino, porque ela está em Las Vegas, e uma vez no cassino, ela é capaz de gastar $200 sem perceber. Porque a primeira coisa que ela fez foi trocar o seu dinheiro por fichas. E aí tem a colocação. É a mesma coisa comprar algo com dinheiro e com cartão de crédito? Teoricamente sim, porque no final você vai pagar a mesma quantia em dinheiro. Porém, no momento em que você está utilizando, o cartão de crédito e o dinheiro fazem com que o valor das coisas se altere para você. Peraí, como assim? Dinheiro é dinheiro. Se você gastou $200 no cartão ou $200 em dinheiro, são exatamente a mesma coisa. Sim, mas como você gastou os $200? É muito mais fácil você gastar usando o cartão do que o dinheiro. E no caso das fichas do cassino, fica ainda mais fácil, porque aquelas fichas são brilhantes, coloridas, como se fossem brinquedos. Então é muito mais fácil você se distanciar do valor monetário relacionado a horas trabalhadas e se concentrar muito mais no valor das coisas que você quer possuir. E se o seu problema é estabilizar a vida financeira, isso vai fazer com que as suas escolhas, em vez de se basearem em necessidade e informação, se baseiem em emoções, interesse e prazer momentâneo. E quando as suas escolhas financeiras são baseadas nisso, é muito mais fácil que as circunstâncias manipulem suas escolhas. Você está falando de manipulação? Sim. Se nós sabemos que as suas emoções podem mascarar o valor das coisas, se eu souber disso, eu posso perfeitamente explorar as suas fraquezas. E aí ele descreve a situação do cassino, como o cassino mascara uma série de coisas. Então a primeira coisa, você chega no cassino, o estacionamento é grátis. Poxa, que legal, eu já estou tendo uma vantagem. Aí você entra e ele te dá um café grátis, um drink grátis, um monte de coisas grátis. Isso te dá aquela sensação, nossa, quantas vantagens eu estou tendo. Mas você não para pensar que como é que a pessoa que está lhe oferecendo todas as coisas paga por isso? É caridade? Não, não é caridade. Tem algum motivo? Sim. O motivo é que ele quer que você gaste dinheiro. Mas peraí, ele está me dando coisa grátis para eu gastar dinheiro?
Sim, é uma estratégia muito eficaz, na verdade, que faz com que você ache extremamente vantajoso se divertir ali do que em outro lugar, que você terá que pagar o estacionamento, pagar o café, pagar isso ou pagar aquilo. Ali, teoricamente, você se diverte gratuitamente. Mas você não nota que você gastou muito mais ali do que você gastaria se você tivesse ido ao hotel, tendo que pagar o drink, o estacionamento, etc. Como isso acontece? O livro é bem interessante, mostrando em números como você não percebe a diferença. E no final fica perplexo. Por que eu não consigo resolver meus problemas? Então, a pessoa, educação financeira, se eu souber isso ou aquilo. Sim, mas o problema não é a educação financeira. Porque, mesmo sabendo esses detalhes, você ainda vai ter problemas não com o dinheiro. Porque o dinheiro não é problema. O problema é controlar as suas emoções. Então, quando você sabe por que você faz alguma coisa, é muito mais fácil você não se colocar na mesma posição e que vai fazer com que você reaja dessa maneira. Então, ele faz estudos sobre coisas que influenciam essas decisões. Eu já falei aqui num outro livro sobre a influência, né? Então, vamos dar um exemplo. Nós colocamos aqui hambúrguer. Hambúrguer, $5. E aí, um outro lado, um hambúrguer. Um hambúrguer com carne bovina criada na Argentina, com pastos verdejantes, assim. Um queijo, tomates selecionados, vindos não sei de onde. Aí você começa toda uma descrição, $35. E o hambúrguer é exatamente igual. Então ele mentiu? Não, essa carne é argentina. Mas olha só, a diferença. Você acha que valeu. O que foi que influenciou você a dar mais valor a esse hambúrguer do que o anterior? As palavras. Você colocou aquelas palavras todas, fez com que você desse atenção a uma coisa específica e aumentou o valor. Ou seja, o cara que vai vender o hambúrguer, sabendo disso, ele pode explorar essa sua alteração de atitude? Um outro exemplo. Eu vou te vender essa carne. Ela tem 80% menos gordura. Puxa, bacana, 80% menos gordura. Foca na saúde, não teria esse bacana. E o outro vai te vender a mesma carne. Bom, ela tem 20% de gordura. Nossa, que horror. O que aconteceu? Ela tem 20% de gordura. Então, ela é carne com 25% de gordura. Nossa, que horror. É a mesma carne anterior. Só que nessa eu disse que ela tem 80% menos. Se ela tem 80% menos, sobrou quanto? 20% de gordura. E você achou formidável. Você pagaria 50% a mais por algo que tem 80% menos gordura, mas não pagaria esse valor por algo que tem 20% de gordura. Por quê? Porque as palavras influenciaram a sua emoção. E você não parou para pensar que um copo meio cheio é exatamente a mesma coisa de um copo meio vazio, apesar das emoções totalmente diferentes que despertam. Como assim? Eu tenho um copo pela metade e eu digo que ele está meio cheio. Ok, meio cheio. Tem bastante, tem o suficiente. Mas se eu digo que ele está meio vazio, você já gera uma emoção, vai acabar. Então, esta emoção vai acabar, gera ansiedade e tem bastante, gera relaxamento. Mas existe exatamente a mesma quantidade de água nos dois copos. A sua resposta emocional é que se alterou. Então, isso faria com que está meio cheio. Obrigado. Você não está com sede? Tudo bem. Está meio vazio. Mesmo sem sede, eu quero um pouco. Você vai beber uma água que você não precisa ou que não quer nesse momento. Por quê? Porque está meio vazio, pode acabar. Isso gera ansiedade. Então, eu vou consumir agora porque depois não vai ter. Como é o nome disso? Escassez. Algo muito comum. E que faz com que você compre algo que não precisa, porque vai acabar, ou pode ser que você não encontre um outro dia. A questão é, você acabou de investir um dinheiro que vai lhe fazer falta em outra circunstância, que vai te colocar numa situação difícil. Por quê? Porque você precisa? Não. Porque você tem necessidade agora? Não. Porque vai lhe ajudar? Não. Porque vai acabar. E que diferença isso faz para você? Nenhuma. Mas na hora eu não pensei.
Justamente na hora eu não pensei. E nós fazemos isso de maneira recorrente. Então, no momento em que você reconhece em si mesmo essas características, você tem a chance de parar e tomar decisões financeiras baseadas em fatos e não em emoções. Por quê? Porque as pessoas fazem isso e pessoas que querem vender sabem disso e usam estratégias justamente que favoreçam a que você gaste o seu dinheiro para obter aqueles bens. Agora, eu vou explorar ao máximo essa possibilidade para vender o máximo possível e obter o máximo de lucro. E se você tiver problema com relação a isso, é porque você não decidiu acertadamente. Ah, então é culpa dele? Como assim? Eu quero vender a minha carne. Eu acho ela de excelente qualidade e eu quero usar a melhor estratégia possível para favorecer a minha venda. Cabe a você comprar se você precisa. Lembra a situação anterior? Eu estou com fome e você tem carne. Você quer esse objeto que você não sabe fazer. Nós dois ficamos satisfeitos, porque o valor que o objeto tem para mim está baseado na minha necessidade dele e no custo para obtê-lo. Então nós dois ficamos satisfeitos. Alguém de fora poderia dizer, nossa, essa troca foi desigual, você levou quanto tempo fazer essa pedra para fazer esse objeto? Ah, 2 semanas. E para a carne levou 2 dias? Sim, a questão é que para mim ela tem valor, porque eu não posso conseguir, e pedra, para mim, não tem esforço nenhum, mesmo que pareça para outra pessoa. Vocês perceberam que não dá para nós calcularmos o valor, e o dinheiro é apenas representação simbólica. Se você usa o dinheiro dentro das suas necessidades, você vai pensar de acordo com o valor que você dá para as coisas. Então, olha, é muito comum. No livro, essas situações que eu estou citando são todas do livro, tá? Então, ele fala sobre um chaveiro, tá? Você vai contratar um chaveiro para abrir uma porta. Esse aqui custa $100 o serviço e ele faz isso em 15 minutos. Esse aqui custa $100 e ele leva 1 hora. Nossa, vou escolher o de 1 hora que ele vai dar mais atenção a isso. Será isso mesmo? Ou talvez demore mais? 15 minutos significa o quê? Que ele faz rapidamente, sabe o que está fazendo, quanto você ganharia? Aí você tem, qual deles eu vou escolher? Depende da sua necessidade. Mas você escolheu por causa da necessidade, por exemplo, ele leva 1 hora, faz um bom serviço, você sabe disso? Ou só lhe parece isso? Esse de 15 minutos resolve rapidamente seu problema. Você está entendendo que se você não sabe exatamente a diferença entre os dois, a sua escolha está baseada em valores puramente emocionais. Então você foi a decisão mais acertada? Bom, mas resolveu o problema da chave. Sim, mas qual o custo-benefício do seu tempo? Lembra que nós falamos de estacionar? Você leva um tempão indo bem longe para estacionar para economizar R$10 e você anda meia hora que você poderia estar fazendo algo mais remunerador, mais compensador. Então, como funciona isso? Você economiza em algumas coisas, em outras você não se importa em gastar? Por quê? E por que no final isso é um problema? Você está fazendo a conta corretamente ou está compartimentalizando suas decisões por motivos puramente emocionais? Então, por exemplo, você economiza em alguma coisa que você acha necessária na comida, por exemplo, e aí você compra um sapato que você não precisa por $200. Por quê? Ah, porque eu não vou encontrar depois. Entenderam que essa decisão é emocional? Então, eu achei o livro muito interessante. Ele é muito gostoso de ler, principalmente a forma com que ele organizou. Deixa eu falar um pouquinho sobre o conteúdo, né? Então, o que é dinheiro? Não aposte nele. Oportunidade bate a porta. Uma proposição de valor. Como estimamos o valor de formas que pouco tem a ver com valor. Então, a gente atribui determinado valor monetário a coisas que não significam absolutamente nada. Então, esquecemos que é relativo, compartimentalizar, evitar a dor, confiar em nós mesmos. Aí faz uma série de processos emocionais e como cada processo emocional desse afeta as suas decisões financeiras, que aparentemente não deveriam estar relacionadas. Então, a influência do meio nas suas decisões. E eu vou explicar, isso aqui não está no livro, mas é uma coisa muito interessante, porque ele faz uma abordagem psicológica. Eu vou fundamentar um pouquinho por que eu gostei tanto do livro, porque ele tem várias metáforas que eu pretendo usar em algumas palestras. Uma das áreas do cérebro mais interessantes, que eu sempre gostei muito,
bem misteriosa, mas que hoje está sendo bem estudada, que é o sistema reticular ativador ascendente. Essa área do cérebro, bem central, que recebe os nossos sentidos, então audição, visão, tudo derrama ali e a partir desse feixe ela vai para o nível consciente. Ela tem duas funções. Ela pega tudo isso, todas as suas percepções sensoriais, organiza e manda para o consciente. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também filtra e privilegia algumas dessas sensações. Com que objetivo? Facilitar a sua demanda. Lembre-se que o consciente, ele em termos energéticos, gasta muito. Então, para você não perder tempo com coisas inúteis, o que ele faz? Ele filtra. Mais ou menos assim, você está num restaurante barulhento, cheio de coisas, e tem alguém conversando com você, um negócio, e você, depois de algum tempo, não escuta mais esses ruídos e concentra a sua atenção na pessoa que está na sua frente conversando algo importante. O que é que você fez? Você deixou de conscientemente escutar tudo aquilo ao seu redor e você privilegia o que está na sua frente, aquela pessoa que está conversando com você, tá? Você nem tem consciência que isso aconteceu. E quem fez esse trabalho é o sistema reticular. O que ele fez? Ele colocou entre o seu consciente e as sensações um filtro e ele barrou todas essas coisas que não são importantes para essa atividade específica. Ajudou você. Se ao mesmo tempo ele filtra isso para facilitar você focar no que importa, ele também faz uma outra coisa. Você tem um monte de coisas sendo apresentadas e conscientemente você tem gastado o seu pensamento num determinado sentido. Você tem pensado em comprar um carro e a sua preferência é um carro vermelho. Você pensou sobre isso. Nesse momento você olha e vê um carro vermelho. Aí você olha para o lado e vê outro carro. Nossa, eu estou atraindo carros vermelhos? Não. Os carros passaram com a mesma proporção de sempre. Mas por acaso, quando você olhou para o carro vermelho. Sabe por quê? Porque o sistema reticular ativador ascendente já filtrou para você e fez com que você olhe. Você viu aquele montão de carros, você viu todos os carros, todas as cores, mas você prestou atenção naquele vermelho porque você já estava pensando nisso. Então ele amorteceu a sua sensibilidade para favorecer aquilo. Então, este filtro, tá, é baseado nas suas preferências. Mais ou menos como o algoritmo do YouTube. Você assistiu, primeiro ele oferece um cardápio variado. Aí você escolhe esse. Ou não escolheu nenhum daqueles que ele apresentou, você digitou lá uma coisa. Na próxima vez que ele te oferecer um cardápio de vídeos, vai ter coisas relacionadas àquilo que você escolheu e dentre aqueles que ele ofereceu, que escolheu, ele vai colocar mais. E à medida que você for usando, ele vai ficando mais esperto, até que a seleção que é apresentada a você é totalmente diferente da seleção que é apresentado para o seu vizinho. Por quê? Porque o algoritmo aprendeu alguma coisa com as suas escolhas e vai te apresentar um cardápio. Ah, então ele vai me apresentar o que eu preciso? Não. O objetivo do YouTube é ganhar dinheiro com propaganda. Então, ele precisa de vídeos que façam com que esses anunciantes fiquem satisfeitos. Então, ele vai apresentar vídeos que atendam os seus interesses, mas ao mesmo tempo atendam os dele. Então, não serão somente os vídeos do seu interesse, mas aqueles vídeos que vão fazer com que você assista propagandas, compre certos produtos ou favoreça alguns anunciantes. Então, digamos que existem 10 filmes dentro do seu interesse. Qual que ele vai te oferecer primeiro? Aquele que tem um anunciante que pagou mais dinheiro. Se tem algum que não tem anunciantes, esse irá por último. E se não couber, ele não chegará até você. O nome disso é relevância. Mas essa relevância, além de levemente estar baseada em você, ela também obedece a outros interesses. Sabendo disso, você, quando assistir aqueles vídeos, você deve pensar sempre sobre essa decisão que eu estou tomando por adquirir esse determinado produto está baseada nas minhas escolhas ou na influência que eu estou tendo de anunciantes. Se você fizer esse raciocínio e analisar sobre as suas emoções, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você espere um momento em que essas emoções não estejam agindo maximamente em você para ter uma decisão mais ponderada.
Isso, teoricamente, baseando-se que você está com problemas financeiros e quer reequilibrar o seu orçamento, ok? Então, ele vai falar de uma série de coisas que funcionam para tudo, mas ele vai fazer uma abordagem ligada diretamente ao dinheiro. Então, ele está fazendo alguns tipos de estímulos que fazem com que haja uma distorção do valor de alguma coisa. Então, lembre-se, naquela primeira negociação, por que a carne tinha valor para você? Porque você está com fome. Por que aquele objeto que você fez tem valor para a pessoa com quem está negociando? Porque ela deseja aquele objeto e ela não tem como fazer. Entendeu? Então, o valor desses objetos está diretamente ligado à sua necessidade deles. Mas, quando as suas emoções estão no controle das suas decisões, o valor deixa de ser baseado na sua necessidade e passa a ser baseado em coisas abstratas que você não consegue valorar, ok? Então, a beleza. Aí você nem achou tão bonito assim, mas a maioria achou. Bom, então eu quero que eles admirem essa camisa. E aí você compra não porque precisa, mas porque algum valor. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo uma época em que nós fabricamos esses modismos, essas coisas, com muita facilidade. Nós trabalhamos a fantasia, trabalhamos alguns gatilhos, e isso está generalizado. Então, hoje, anunciantes usam um nicho específico, eu quero vender isso para você. E aí eles trabalham especificamente aquilo que você gostaria de ver, ouvir, etc. Para dar aquela sensação de familiaridade, de ser amizade, de ser isso, ser aquilo, e fazer com que você adquira algo sem pensar. Por quê? Porque se você pensar muito, talvez você não compre. Ah, espera aí, isso não seria desonesto? Olha só, se nós podemos vender qualquer coisa, até o que você não precisa. Por exemplo, como é que um anunciante faria para vender um produto que não serve para nada e ainda faz mal à saúde? Espera aí, isso não vai acontecer. Claro que sim, nós podemos. É simplesmente, eu não posso falar sobre o meu produto. Por quê? Porque eu não tenho nada de bom a dizer sobre ele. E eu também não posso fazer uma descrição. Por quê? Porque se você parar para pensar, você vai ver que ele não serve para nada e realmente não faz bem. Então, o que eu vou focar? Então, vou procurar alguma coisa que você queira, vou associar ao meu produto e vou fazer com que você estabeleça a fantasia de que você vai conseguir tudo isso se estiver usando essa calça jeans. Você vai ficar mais másculo, mais poderoso, mais atraente se essa calça jeans estiver no seu corpo e não aquela outra. Bom, mas tem alguma relação? Teoricamente não, mas se você conseguir convencer muita gente de que isso acontece e elas começarem a agir, você pode até relativamente criar um valor artificial para esse objeto. Mas é claro que à medida que o tempo passa e esse valor não se concretiza, ela perde valor. É o que nós chamamos de uma coisa sazonal ou temporal, etc. Só tem valor numa determinada época, num momento, porque rapidamente ela entra em desfavor. Por quê? Porque ela não tem um valor real. Ela tem um valor fictício, um valor agregado que depende da volatilidade da moda, desejos, etc. Apresentação. Então, tudo isso ele fala de uma maneira bem assim agradável, humorística, para explicar para você. Então, isso que eu falei do sistema reticular, dos valores físicos e orgânicos, ele fala em termos psicológicos, com imagens bem pitorescas, casos, alguns reais, outros estatísticos, né? Em geral, acontece assim. E você vai ver que é uma leitura bem agradável. Bom, para mim, ela foi muito útil, porque apesar de eu saber muito desses conceitos em termos de psicologia, às vezes, a falta de tempo, falta de atenção, nós repetimos determinadas coisas e depois pensando, nossa, por que eu fiz algo assim? Não prestei atenção. Mas a partir do livro eu vou passar a prestar mais atenção e eu já tive algumas mudanças de hábitos de consumo só porque eu li o livro e percebi, nossa, não é que eu joguei um monte de dinheiro fora? E se eu tivesse pensado 2 vezes, eu não teria feito? Bom, ele funcionou para mim, foi muito útil. Espero ser útil para você também. Muita paz.